O ato de cozinhar é um ato muito maior do que o simples preparar um alimento. O ato de cozinhar é uma forma de nutrir relações, de construir comunidades, de erguer heranças. Para que isso possa acontecer de forma plena, cada um e cada uma vai construir os seus rituais. E Mãe Rosa sempre abre os caminhos, sempre abre o cozimento com seus rituais próprios, os seus rituais íntimos de construção de uma nova realidade a partir do alimento. Comida de terreiro é sempre um alimento por inteiro. Eu adoro cantar para Exu. Quando eu acendo fogo, eu me lembro de Exu, Yansan, Xangô, são os orixás quentes do fogo. Xoxoabé, Xoxoabé, Adabacoloniedjo, Laroye, Xoxoabé, Adabacoloniedjo, Xoxoabé, Xoxoabé, Adabacoloniedjo, Laroye, Xoxoabé, Adabacoloniedjo. Laroye, Mojubá, trazer sorte, alegria, saúde, muito movimento para todos nós, Exu, para essa casa. Lebaraboago, Mojubá, Lebacoche, Exu, a questão é Mojubá, é Mabecoico, Lebabe, Mojubá, Lebara, Exu, Lona. Ah, Leila, por favor, filha, deixa eu te falar. Na sua casa tem fogolê? Não, sou doida pra ter. Então, olha aí, eu acabei de acender esse fogo, tava aqui cantando pra Exu, gosto de saudar Exu, né? Porque Exu é o seu do movimento, me lembra minha mãe, que é Yansan, a senhora do fogo, dos... Olha o vento, tá vendo? Ah, então, filha, eu acendi esse fogo que eu vou fazer nossos pratos. Vou cozinhar. Agora eu vou cozinhar para Exu, viu? Eu vou cozinhar, vou fazer 3 tipos de comida. Vou fazer um prato para Exu, um prato para Oxóssi e um prato para Iemanjá, viu? Mas que nós vamos comer. Vou fazer homenagem a esses orixás, que é os pratos que a gente oferece, né? Aquele oferenda para cada um deles, mas a gente também come, que é muito gostoso. E você vai experimentar todos eles, ok? Estou bem curiosa para conhecer. Sim, e eu curiosa para também receber as suas indicações, seu conselho, você como uma nutricionista, né? E aí você vai ver nosso prato gostoso e também o que você achar que tá o tempero, porque a comida de Exu, a comida da casa do Axé é para cura, é cura. É cura. Além de a gente matar a fome, claro, e ainda a gente recebe a cura. Porque tudo que a gente faz no Axé é com amor. Eu cozinho desde de menina. Via minha mãe fazer os pratos, eu ficava observando. Quando eu cresci, minha mãe me ensinou, né? E aí ela sempre falou a mim, minha filha, tudo que você fizer, faça com amor. Porque quando eu faço uma comida, aí os meninos falam assim, mãe, então uma delícia, né? Eu falei, me ensine a receita. Eu falei, meu filho, a receita é simples, é tempero, mas não, mãe, a senhora bota alguma coisa que o gosto está diferente, está melhor. Tá bom de ser amor. Pitadinha do amor. Uma pitadinha do amor. Faz toda a diferença. Toda a diferença, é. Na cozinha, meu filho, a cozinha do Axé é o lugar, o aconchego, é o lugar onde o povo visita primeiro a cozinha. Aí a cozinha conquista. É um lugar da conquista, é um lugar do amor, é um lugar gostoso, que a gente senta ali, começa a bater papo, puxa uma cadeira, um vai chegar, senta aqui, meu filho, bora ver cá, quer tomar um cafezinho aí, já tem um bolo de fubá, já tem um bolo de cenoura, não é isso? Porque na casa de Axé a cozinha do Axé é uma cozinha farta.
onde quer se chega com fome, seca a barriga cheia. Entendeu, minha filha? A senhora está falando e eu só me lembro da minha infância, porque na minha casa também, o centro da casa, na verdade, era a cozinha. A da família da minha mãe também era a cozinha. Porque eu sempre vejo isso, a cozinha como um local acolhedor, aonde você vai trazer quem você gosta, onde você vai cozinhar e dividir. Então eu vi muito isso e é uma das coisas que eu senti muita falta quando eu me mudei. Porque quando você vai para uma cidade maior, você perde muito esse vínculo com o outro. E como eu era de uma cidade de interior, então você vai ganhando umas mães pelo caminho e você sempre tem uma casa para visitar que vai te receber com alguma coisa gostosa. Então é uma das coisas que eu sinto bastante falta. E que é uma das grandes... Dentro do guia, ele traz muito isso, que a comida, além do nutriente, ele também tem que nutrir a alma. E você, dentro da cozinha, você nutre a alma, você partilha com o outro. E você cria memórias, que foi algo que a gente estava falando mais cedo. E que não pode deixar de fazer parte daquele prato, do que a gente está ofertando, que é justamente essa sensação de partilha, aquele amor que você coloca na comida, que você traz para o outro. Então, Leila, hoje nós vamos fazer comida de terreiro que alimenta por inteiro. Então, Leila, nós fomos para a feira, né, compramos coco ralado. Você viu que ele ralou na hora, coco. Mas aqui em casa a gente bate um pouquinho no liquidificador, que é para soltar mais o... Olha, né, você sabe que é meio grosso, né? Segura. Então eu gosto de passar leite de coco no pano, né? Porque sai tudo direitinho, bonitinho, ó. Né? Olha. Segura aqui pra mim, filha. Aqui, nesse lado. Pronto. Aí, faço isso, ó. Tem que ser um pano novo, né? Não lasca. Esse aqui é o leite grosso. Olha, eu boto tudo que eu preciso. O que seria da comida de dendê sem o leite de coco? Não é? É verdade. Cozinhar é química. Cozinhar faz parte de entender o mundo que nos cerca. Tentar manter-se diante do alimento é como se fosse uma tentativa de manter a história. Manter a história, manter a natureza, manter-se diante do mundo que nos cerca. Cozinhar é um ato químico. Misturar os alimentos, misturar as palavras, misturar o axé. Dar axé à comida. Dar à comida uma energia que alimente o ser humano e que crie dentro dele uma casa, uma morada para tantas coisas boas. Aqui a gente tem então o básico de todo o tempero da culinária, pelo menos baiana, né? Que é a cebolinha, o coentro, tomate, pimentão e a cebola. Cada um com as suas propriedades nutricionais. A cebola, o gengibre que você colocou, que tem ótimas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. Então é isso, né? Que a gente está fazendo aqui. Eu vou fazer esse tempero, ele vai servir para o frango também, né? Eu vou colocar já no frango. E o que é que a gente tem aqui? É pimenta. Vou botar uma pimentinha no frango, né? Mas não vou botar muita, não.
tempero tá forte. Tá. A senhora bate o camarão seco também ou não? Tá vendo? A senhora tritura o camarão, É. Ele fica assim, esse pauzinho. que confere o sabor, né? É, verdade. E ele trituradinho também faz render bastante, já que a senhora alimenta tantas pessoas, precisa realmente que os ingredientes rendam. É verdade. E aí vem aqui. A senhora tira a pele do frango, dos cortes? Tiro, filha. Que bom, então, porque É. a parte mais gordurosa do frango tá na pele. Então, a melhor forma de consumir realmente Sim. é tirando a pele. Hoje em dia, o grande risco da gente, às vezes até quem costuma consumir alimentos in natura, é justamente a questão dos agrotóxicos, né? Porque hoje em dia a gente tem uma política, infelizmente, que fez com que vários agrotóxicos que nem são utilizados fora viessem parar na nossa mesa, no pimentão, no tomate, infelizmente. Então, assim, pra gente ter realmente uma alimentação saudável, ela acaba não sendo acessível para todo mundo. Sim. Porque ou você planta, e a maioria das pessoas não tem essa possibilidade de estar plantando para si, ou compra orgânico, e que infelizmente na nossa terra não é um produto barato. Não é verdade. Então aqui o tempero batido, eu tô botando aqui no frango. Por favor, filha. Ai. E a pimentinha? A pimentinha, eu vou botar pouca pimenta só pra dar uma picadinha, um picante, ó. Esse frango. Agora, em vez de botar óleo, eu vou botar dendê, viu? Sim. Olha a cor bonita desse azeite. Não é? Quando começa a ferver, vai subir um cheiro todo. É verdade. Eu meto a mão, viu? Não sei me pegar a colher, não. É com a mão mesmo, ó. É aqui. Eu vou passar isso. Esse é o nosso frango. Eu preparo sempre para servir na comida de Exu, com a pimentinha, dendê. A senhora costuma deixar marinando ou daí já vai direto pro fogo? Filha, eu costumo temperar e deixar um pouco, né, aqui paradinho, até assim uns 15 minutos, 20 minutos, para pegar um salzinho, né? Porque aqui, se não deixar, ele não pega, na verdade. Em relação aos cortes, o pessoal aqui tem preferência? Do quê? Os cortes do frango? Tem pessoas que adoram a costelinha, né? Uma asa, um pé. Pessoas que gostam já do peito, da coxa. E olha que o pé, apesar de não ser um corte nobre, é um corte cheio de colágeno. Os orientais costumam consumir bastante. A gente realmente que não tem esse costume. Sim. Antigamente, quer dizer, hoje ainda, muita gente acha que consumir os miúdos e o pé do frango acaba sendo algo para pessoas mais necessitadas, né? Não seria um corte nobre, uma comida que todo mundo comeria. Essa fibra do coco que sobrou, a senhora faz o que com ele? Aqui ainda tem leite. E depois que extrai o restante do leite? Eu dou para as galinhas. Ah, mas não precisa. Isso Não? aqui você pode secar no fogo. Pode ser no forno, pode ser numa frigideira em cima. E depois que ele estiver bem sequinho, ele é uma farinha que a senhora pode utilizar para poder fazer bolo. Pode utilizar junto com a farinha de mandioca para poder fazer farofa. Que delícia! E tem excelente propriedade para poder, por ser fibra, ajuda a constipação e também auxilia na diminuição da velocidade da absorção do açúcar, então, dos alimentos. Então, ele tem beleza, utilidade ainda. filha. Não precisa ser descartado. Não vai ser descartado, acabou, galinha. Você comeu, hoje não come mais. Eu já vou fazer a receita de Leila. Então, Leila, vamos preparar nosso ataré. Viu? A caçaré. Eu queria... Essa farinha é o que mesmo? Aqui é creme de milho vermelho. Creme de milho. É, de milho, para fazer meu atarê. Meu acaçaré, viu?
Pega, por favor. Aqui, se a gente fosse pro guia, eu te dizer que é um alimento saudável porque ele é minimamente processado. Aqui a gente só tem milho. Não tem nenhum aditivo para poder fazer com que ele... Nenhum conservante, nada em relação à coloração. Então, a gente pode considerar um alimento saudável. Que bom você passar Porque os alimentos saudáveis são aqueles aqui, in natura ou os minimamente processados. Ah, que coisa boa. Já sabe a receita de cabeça, que não precisa nem usar medida. Não, já boto aqui, ó. Já vou aqui, não... Já vou de cabeça, filha, porque realmente a medida está aqui, ó. Na cabeça. É, minha filha. A gente aprende vendo, né? Olhando, observando. Então, a gente precisa de anotar um dia, porque a gente pode esquecer, mas eu não esqueço, não. Bota aí pra mim leite, bota, filha. Você vai desenvolvendo o leite, ó. Então, mas aquele... Pode botar, Leila. O leite de coco. Eita, deixa eu desembolar direitinho. O bom daqui é que eu já vou observando também e aprendendo. E aprendendo, é verdade. Vendo o ponto das coisas, que acho que é a parte mais difícil da cozinha. Porque às vezes você tem até a receita, mas não sabe o processo e não sabe o ponto, é como se não soubesse a receita. É, eu disse que eu não queria liquidificador, mas eu quero, ó. Vai bater, né? É, pra eu bater um Quer tentar passar aqui? Na peneira, pra diluir? Não, é a pimenta, deixa eu passar aqui a pimenta. Eu não boto ela inteira, não, boto só. Ah, a senhora vai botar pimenta aí dentro. Vou temperar. Quero um pouquinho de tempero. É uma preparação salgada, então. É, uma preparação salgada, viu? Então aqui, esse prato, se chama... meu nome, eu já falei, dou o nome a eles, né? É a caçarei. Viu? Agora pergunte por que a caçarei. Sim, porque a caçaré, exatamente, eu já ia perguntar. Ai, porque é uma caçar com pimenta. E pimenta no axé nós chamamos atarei. Entendi. Entendeu, filha? É. A gente pode fazer o branco do creme de milho branco também. Eu faço com coco, é diferente. Doce. Ah, entendeu? certo. É Com doce. o branco você faz doce. Faço doce e posso fazer salgado também, mas eu gosto de fazer doce. É uma delícia, é caçar de coco. Mas o milho branco, Bote, por geralmente, favor. a gente vê realmente fazendo mais receitas doce, né? Ao invés de salgada. Por conta do próprio milho. Bote. O tipo do milho que... Todo? Todo. Porque o tipo de milho, ele tem mais... É um milho que tem mais açúcar. Você me dá o tempero, filha? Foi um pouquinho aqui. A gente já bateu a pimentinha aí dentro, né? Não, a pimentinha eu não esqueci de bater, filha. Ah, foi, perdão. A senhora Foi. vai botar isso separado agora. Eu queria bater, né? Bote aqui uma pimentinha. Olha que colher. O liquidificador vai que precisar beleza. para bater? Eu já bato nele. A senhora estava me falando mais cedo sobre algumas modificações que a senhora fez na alimentação e falou também sobre a questão das intolerâncias. É muito comum você ter pessoas aqui que vêm se alimentar da sua comida que relatam ter intolerância ou alguma alergia alimentar? Não, Leila. A minha filha, ela... Um tempo pra cá, ela... Com problema de saúde dela, ela ficou assim, ela come às vezes de dendê, mas ela só come de dia, assim, uma vez. Como você falou, não precisa abusar, né? É de vez em quando. Mas os outros não, ninguém não, nunca ninguém falou, nunca reclamou que estava passando mal por causa da comida. Ah, mas a sua comida não tem nem como, porque se a gente for pensar no que daria essas alergias, no caso celíaco, da farinha de trigo, do glúten em si, as suas preparações, pelo menos as que a gente está fazendo aqui hoje, nenhuma delas não vai ter nem leite ou derivados, não é isso? Leite de vaca. Sim. E muito menos o glúten, porque essa farinha, esse creme de milho que você está utilizando, obviamente Esse aqui o milho... é o pó do camarão, tá vendo? Eu vou bater agora com a pimentinha. O milho, ele não tem glúten, assim como o outro milho branco, nenhum deles são preparações com glúten. É sabido que na culinária de axé também se usa muitas raízes, não é isso? Sim. Você usa inhame, Batata doce. batata doce. Aipim.
Então, são alimentos, além de alimentos saudáveis, porque as raízes, elas também são boas fontes de proteína, de fibra. São alimentos que dão saciedade. Eles também não contêm glúten. Sim, bom, né? Legal. Então, assim, não são preparos que a senhora necessite fazer adaptações para que todo mundo possa comer. Sim, senhora. Muito bem. Eu tinha lido uma matéria até de um pai de santo, de uma casa de axé lá de Lauro de Freitas. Ele mencionando que ele estava se sentindo incomodado com as pessoas reclamando da comida tradicional e pedindo preparos que fogem dessa comida tradicional. Sim. Que seria o quê? Imagine, pedindo para fazer lasanha. Macarrão. É uma coisa que não tem nada a ver com a comida tradicional do axé e que, por outro lado, também vai ter ingredientes que não são saudáveis, porque muitas lasanhas levam molhos, que geralmente o pessoal compra industrializado, embutidos, como é o caso do presunto. Então, isso sim são ingredientes que a gente pode considerar que não são saudáveis, não são para um consumo diário e que também, além disso, tem um custo elevado, né? Sim. A senhora está falando aqui de uma comida que é para dividir. Uma comida para dividir, ela também tem que ser, além de saudável, ela tem que ser acessível. É uma comida porque um prato que a senhora faz para 5 pessoas, o gasto de uma lasanha vai ser muito maior do que se a senhora for fazer essa mesma comida. Então, aqui é uma comida que serve para muito mais gente. É verdade. E que está dentro dessa proposta da senhora de dividir com a comunidade. O que a senhora está fazendo agora? Agora eu vou enrolar o acaçarei, viu? A senhora enrola na palha de bananeira. Enrola na palha da bananeira, ó. Faço assim, ó. Que bonitinho. Ele vai esfriar, vai ficar mais durinho. Né? Primeiro eu tenho que cortar aqui essa beiradinha da palha banana. Aqui. A senhora aprendeu isso com quem? Eu aprendi com minha mãe. Ela me ensinava, eu aprendi ela enrolando pamonha. Ela enrolava pamonha, ela enrolava quase parecido com enrolar um acaçá, né? Porque realmente aqui o acaçá, ele tá enrolando. Ele é temperado, o acaçarê. Ele é temperado com leite de coco, com camarão, tempero, sal a gosto. E aí, quando ele esfria, ele fica bonitinho, igual tá aqui. Tem um sabor diferente, um sabor gostoso. A pimenta pouquinha leve, né? E aí, quem é que não gosta? Né, filha? Pena que na câmera não vão sentir o cheiro. Tá bem cheirosinho. É gostoso, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas dá tudo certo. Porque aqui a gente não tem trabalho, né? Com certeza. Tudo na vida. Pra gente ter algo gostoso como a gente quer, a gente tem que ter trabalho. E aí é isso. Gostoso. Essa comida aqui a gente faz no terreiro para oferecer para Exu, entendeu? É como eu falei para você que a gente faz os pratos, os alimentos para os orixás e para nós comer também. Comida gostosa, saborosa, entendeu? Os orixás dividem com todos os filhos, todos aquele que chega. É muito bacana, Leila. Eu gosto de estar aqui nesse lugar. Entendeu? Agora, aqui, vocês têm costume de deixar os grãos de molho antes de cozinhar? Sim, para tirar o gases, né? A gente chama, na nutrição, são os compostos, na verdade, antinutricionais. Muitas pessoas, às vezes, que consomem grãos como feijão,
eles sentem mal, esses gases que a senhora falou, justamente porque não fazem esse processo, que é de deixar de molho e não usar a água do molho para poder cozinhar. Sim, isso. É muito importante. Aí, se você não faz o processo da forma correta, você não consegue absorver os nutrientes dele. Exatamente. Hoje você vendo aqui no terreiro, preparando, fazendo essas comidas, você como nutricionista, o que você está achando? Essa base da alimentação, como eu falei para a senhora já, é de uma alimentação saudável. Lógico que a gente tem que ter as ressalvas, como eu falei com azeite de dendê, que é algo que não deve ser consumido todos os dias. O próprio... a senhora não utiliza o óleo de coco, mas utiliza o leite. Então é um leite gorduroso, mas é uma comida que é feita toda do dia, os seus ingredientes todos in natura. Então, o que você tem aqui de mais processado é o próprio camarão seco, mas que também o processamento não envolve compostos químicos que vão alterar as características, apesar de que o sal também é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Existe até uma forma da senhora estar reduzindo a quantidade de sal nos preparos antes de fazer, dar uma fervidinha no camarão seco, antes de processar, para poder diminuir o teor de sal, porque como a senhora falou, hoje em dia é muito comum você ter pessoas com hipertensão. Sim. Então, o que a gente tem de mais, com mais sódio no que a senhora prepara hoje, realmente é o camarão seco. Mas são cuidados que não excluem o consumo desse ingrediente. Muito pelo contrário. Até porque os frutos do mar, eles são fonte de importantes minerais. Zinco, que é muito importante para a nossa imunidade. Então, é importante que a gente consuma, mas lógico que com moderação. Sim. Então eu posso passar para os meus filhos o que você está me dizendo, o que você viu, o que você acompanhou, né, hoje aqui comigo. Assim, muito bacana, Leila, a gente ter essa conversa, a gente conversar, a gente trocar. Porque eu aprendi com você, estou aprendendo, você também está aprendendo comigo. E aprendendo com a senhora, com certeza. Verdade.